E aí, pessoal, tranquilo? Voltamos um pouquinho a falar sobre círculo trigonométrico, né? Só que agora a gente vai começar a fazer contas com círculo trigonométrico. É o chamado redução ao primeiro quadrante. Como é que a gente vai reduzir ângulos ao primeiro quadrante? Não entendi. Bom, são 4. Na verdade, o círculo não é limitado no 360. Você pode até passar do 360 e ter ângulos maiores que 360. Só que a gente sempre trabalha com o que a gente chama de ângulos notáveis, que são esses 3 aqui, ó, certo? Existem mais alguns que são notáveis também, que são o 90, o 180, o 270 e o 360, mas a gente vai falar neles daqui a pouquinho. Vamos lembrar do seno, cosseno e tangente do 30, 45 e 60. Tem milhares de maneiras diferentes de você gravar essa tabelinha. Tem aquela musiquinha, tu lembra da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Coloca a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E tem milhares de outras versões dessa musiquinha para você preencher essa tabela. Ou simplesmente tu decorou essa parada aí e botou essa tabela do jeito que você quiser. Show de bola? Vem comigo! Aqui eu coloquei o nosso círculo trigonométrico, seno, cosseno, os 3 ângulos principais e os ângulos que dividem os quadrantes. Não me interessa como você aprendeu. Se você está aqui, é porque você está buscando estudar e está buscando uma solução que torne a matemática mais fácil, não é? Eu acho que ensinar para você todas as maneiras de fazer uma determinada coisa pode confundir a sua cabeça. Então eu vou ensinar uma só. E confia em mim. Eu vou pedir que você tome como referencial o eixo horizontal. Horizontal é deitado. Então, como referência, a gente vai ter os ângulos de 180 e 360. Só esses dois. Mas, professor, tem como fazer pela vertical? Tem. Mas você vai ensinar? Não. Eu acabei de falar. Eu vou ensinar uma vez só. Uma vez só não. Uma maneira só de você aprender certa coisa. Por exemplo, quando a gente tem triângulos, o triângulo ele é meio limitado, não é verdade? Por exemplo, eu não tenho nenhum ângulo acima de 180 no triângulo. Só que existe um ângulo, ou vários ângulos, né, vamos colocar assim, como, por exemplo, vou botar ele azulzinho aqui para ficar coloridinho, bonitinho. Você tem aqui o 210. Você jamais terá dentro de um triângulo o ângulo de 210, mas ele tem seno, cosseno e tangente. E como é que a gente calcula o seno, cosseno e a tangente do 210? A gente faz o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Chegamos aonde queríamos. Redução ao primeiro quadrante. Como assim? Quando eu reduzo um ângulo ao primeiro quadrante eu estou trazendo principalmente para esses 3 ângulos aqui. Então, o 210, os valores do seu seno, cosseno e tangente, eles vão ser semelhantes a um desses caras aqui. E como saber a qual deles o valor é semelhante? É só você ter a referência da horizontal. Pega a horizontal mais próxima dele, não é o 180? Qual é a distância entre ele e o 180? 30 graus. Se a distância é 30, significa que o 210 é semelhante ao 30. Se ele é semelhante ao 30, os valores de seno, cosseno e tangente do 210 serão iguais ao do 30. 30, está aqui. Seno de 210... cosseno de 210 e tangente do 210 vão sair daqui. Só tem um detalhe. Lembra no outro vídeo que a gente falou sobre os sinais? Seno é vertical. Um ângulo que está no terceiro quadrante tem o seno caindo aqui, ó, abaixo da origem. Então, o seno de 210 ele até tem esse valor, meio, só que tem um sinal negativo. Então, o seno de 210 é menos meio. Vamos falar no cosseno? Cosseno de 210, cosseno está aqui, ó. Cosseno é horizontal. E caiu antes da origem, né? Ele está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, o cosseno de 210 é o mesmo cosseno do 30, só que com o sinal negativo. Galerinha, então olha só. 210 está a uma distância de 30 graus do 180. Se ao invés do 210, eu pegasse, por exemplo, o 240,
Está aqui, ó, 240. A distância que eu estaria para o 180 seria qual? 60 graus, não é? Então, o 240, ele é um ângulo semelhante a quem? Aos 60 graus. Então, seno, cosseno e tangente do 240 está aqui. Eu só tenho que tomar cuidado com os sinais. Como ele está no mesmo quadrante do 210, seno é negativo, cosseno é negativo e a tangente é positiva. Então, quem é a tangente do 240? Raiz de 3. Positiva. Porque a tangente no terceiro quadrante é positiva. Quem é o cosseno de 240? Cosseno de 240, meio com sinal negativo, ou seja, menos meio. Isso é reduzir ao primeiro quadrante. Vamos ver se você entendeu? Vou pegar um ângulo aqui do segundo quadrante, por exemplo, olha aqui, ó. Peguei o 120 graus. 120 graus, de novo, o nosso referencial é horizontal, lembra? 120 graus está a uma distância do 180 igual a 60 graus. Então, o 120 ele é semelhante ao 60. O 60 está aqui. O 120 também, a gente só tem que tomar cuidado com os sinais, porque 120 está no segundo quadrante. Segundo quadrante, seno é positivo, cosseno negativo. Qual o seno de 120? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 120, menos meio. Tangente de 120, tangente no segundo quadrante é negativa, então é menos raiz de 3. Se você entendeu mesmo, me diz, sem eu falar nada, quanto dá... Quanto dá não? Qual é o ângulo semelhante ao 315? Fala aí, fala aí. A sua referência é horizontal, mas não é mais o 180, porque a horizontal mais próxima dele é o 360, certo? Então, o que você tem que ver é essa distância aqui, ó. Que distância é essa? 45 graus. Então, esse cara é semelhante ao 45. Os valores de seno, cosseno e tangente do 315 estão aqui na segunda linha. A gente só tem que tomar cuidado com os sinais. Terceiro não, isso aqui é quarto, cara. A gente estava cheio de terceiro quadrante, havíamos para o quarto. Quarto quadrante, o seno é negativo, cosseno positivo e tangente negativo. Vem. Aqui, ó. 45 graus, né? Seno de 315. Seno é negativo. Cosseno de 315, positivo, raiz de 2 sobre 2. Tangente de 315, 1 negativo, é menos 1. Tudo bem? Eu vou colocar uma listinha de exercícios para você marcar vários senos, cossenos desses ângulos aí fora do primeiro quadrante, para você trazer todo mundo para o primeiro quadrante, beleza? E não acaba por aqui não, tem mais umas observações aí que a gente vai fazer no próximo vídeo, beleza? Não sai daí, fica ligado, não desiste, não é difícil, faz exercício que você vai ver que é fácil, tá beleza? Um abraço, pessoal!